into wide open spaces. Grace is waiting for you. Dance like the weight has been lifted. Grace is waiting. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. Oh, the Spirit is here, let there be freedom. Let there be freedom. Bring all of the scars. Come back to communion. Graça e paz, amém? Boa noite com todos, amém? Vamos dar início ao nosso culto, amém? Culto da vitória, culto de nós acreditamos que nosso Deus ele é um vitorioso, amém? E nós já temos a vitória em nome de Jesus, amém? Vamos colocar-nos em pé, pedimos que possam estar abrindo a Bíblia no Salmos número 27, amém? Abra sua Bíblia lá no Salmos número 27, um Salmos davídico, né? E o salmista Davi aqui, ele declara a sua dependência em Deus, o seu cuidado em Deus, mas também ele declara algo que está no seu coração. Vamos ler lá apenas os 4 primeiros versículos. Diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Amém? Você tem feito essa declaração? Uma coisa busquei, e é estar na casa do Senhor. Se você está aqui nessa noite é porque você tem declarado que uma coisa você está buscando. Estar na casa do Senhor. Mas não simplesmente estar fisicamente, senão estar completamente, integramente na casa do Senhor. Para quê? Para louvar seu nome, para reconhecer quem é Ele e para inquirir também no seu templo. É decir, aprender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Então que nessa noite você possa ter liberdade de louvar ao Senhor, que você possa consagrar e entregar nas mãos do Senhor tudo aquilo que nós temos. Deixe para trás os problemas, as dificuldades, porque igual, eles não vão mudar nada. Você não vai conseguir fazer nada aqui com suas forças. Mas o nosso Senhor, Ele está na frente e Ele luta por nós. Amém? E se Ele está conosco, quem poderá nos fazer frente? Amém? Levante suas mãos e vamos louvar ao Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, em essa noite, Pai, pela Tua presença nesse lugar. Espírito Santo de Deus, nós te damos a liberdade para operar nesse lugar, a liberdade para poder fazer aquilo que está no coração de Deus. Oh, Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor tenha liberdade de falar nos nossos corações, Pai. Oh, Senhor, em essa noite, Pai, nós entregamos as nossas vidas a Ti, Senhor, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Pai. Senhor, nós estamos aqui e queremos Te oferecer o melhor, Senhor, o melhor de nós a Ti, oh Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te glorificamos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos louvar ao Senhor.
Jesus, vamos louvar esse Deus que é digno, esse Deus maravilhoso. Vamos convidar o Espírito Santo a ter total liberdade para agir e fazer o que for preciso em nossos corações, em nome de Jesus. Ele vem. Nós te desejamos outra vez. Peça para Ele. Faz de novo, faz de novo. O seu povo ama-te. Faz de novo, faz de novo. O seu povo ama-te.
outra vez. E o que dizer mais uma vez? O que dizer? O que fazer quando Ele vem a mim? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez a mim. Faz de novo. Ele clama a ti, Senhor, clama a ti. Faz de novo, faz de novo. Clama a ti. Aleluia, Jesus, Ele está aqui. Ele está aqui. Aleluia, Jesus. Pode aplaudir ao Senhor, porque Ele está aqui. Ele se faz presente nesse lugar. Diga pra Ele: eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Eis-me aqui. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor. Confesse a Ele: eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer. Diga mais uma vez: eu me rendo, eu me rendo. Confesse assim: vendo-te
igreja. Só a igreja. Eu me rendo. Se renda a Ele. Eu me rendo pra conhecer-te mais uma vez. Se renda a Ele totalmente. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te. Pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais. Pra conhecer-te mais. Você pode aplaudir, totalmente rendido a Ele. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Continua esse mesmo espírito de adoração. Creia que o Senhor recebe a adoração que sai da sua boca. Aleluia, Jesus. Em meio aos problemas, em meio às dificuldades, você está aqui louvando a Ele. Você deixou de lado todos os seus aborrecimentos. Você deixou de lado essa chuva, mas você veio aqui adorar a Ele. Aleluia, Jesus. E Ele não vai fazer nada mais, nada menos do que abençoar a sua vida no dia chamado hoje. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o Rei desse povo. És o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o Senhor. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus dessa terra. Deste povo, Tu és Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo. esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso. Mais uma vez. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Se você crê, declara. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar.
coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Oh, aleluia! Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Se você crê, aplauda Ele com toda a sua força. Aleluia, Jesus. Podem tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos crianças para orarmos? Em nome de Jesus. Venham à frente, por favor. Erga suas mãos, vamos orar por nossas crianças. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por essas vidas que estão aqui diante de nós, Pai. Queremos agradecer a Ti, Pai, pela vida dos pais que as trouxeram para começar a andar no Teu caminho, Pai. Queremos agradecer a Ti pelos professores e professoras que vão ministrar na vida dessas crianças, Pai. Queremos agradecer aqui por todas as vidas que estão intercedendo, pois eles são o presente e o futuro da Tua igreja. Por isso Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem ir, crianças. Ainda nesse mesmo espírito, feche os seus olhos e vamos orar por este culto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por termos a oportunidade de estar na tua casa e sermos ministrados por tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nos mantenha atento, nossas mentes cativas à tua vontade, Pai. Nossos ouvidos voltados, Pai, para que a tua palavra entre em nossos corações. Em nome de Jesus, que não seja eu a ministrar, mas sim o teu Espírito Santo, Pai. E que nós possamos sair daqui edificados na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia na carta, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 1. 2 Coríntios 1. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 3, que nós vamos ler agora. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Apenas até aí. Meus queridos, eu penso da seguinte forma: a Bíblia é o nosso livro de cabeceira, é a nossa fonte de ensinamento. Aqui tudo que Deus deseja para nós está dentro dessas páginas. Eu creio que nós temos que ler a Bíblia todo dia, mesmo que seja difícil, mesmo que muitas vezes nós não consigamos, mas nós precisamos ter esse hábito de ler a Bíblia, buscá-la sempre que possível. Não basta apenas ler a Bíblia, não basta apenas decorar versículos para ficar demonstrando conhecimento para outros. A Bíblia ela tem que ser vivida. Tudo que está aqui são acontecimentos muito antigos, mas que servem perfeitamente para os dias de hoje. E eu creio que a Bíblia nós precisamos entendê-la e contextualizada, ou seja, trazer para os nossos dias. Pensando nisso, quando eu estava em busca do texto para ministrar na noite de hoje,
olhando o que acontece ao nosso redor, olhando o que acontece à nossa volta, a situação em que está o mundo, a situação em que vivemos e para onde nós estamos caminhando, eu parei no texto de Coríntios, esse mesmo texto. Porém, antes de chegar nesses 2 versículos, eu vou falar um pouco sobre Coríntios, sobre a igreja de Corinto. Corinto é uma cidade grega, ela ainda existe nos dias de hoje, não tão pujante como foi há épocas atrás, na época que foi escrita esta carta. Corinto, meus queridos, é uma cidade que fica na região da Coríntia, que fica no Peloponeso. Para quem, como eu, que não gostava de aula de geografia, se você pegar o mapa da Grécia, tem a parte continental e tipo de uma ilha grande, só que tem uma porção de terra que liga esses 2 espaços. O nome disso é Istmo. Para você ter uma ideia na sua cabeça, a ilha da Urubuquiçaba aqui, ela tem uma faixa de areia que vai dos prédios até a ilha. O nome disso seria Istmo, numa ilha grande. Nós somos uma ilha porque moramos numa porção de terra rodeada de água. E nós somos ligados às 2 cidades por pontes. No caso de Corinto, não. Esta parte é ligada à outra por terra. Uma parte estreita, mas de terra. E era cercada essa cidade por planícies muito férteis, por fontes de águas naturais. Era um importante centro comercial. E tinha também uma frota de navios. Existiam 2 portos nessa cidade. O que faz dessa cidade uma cidade cosmopolita, ou seja, visitada por muitos viajantes, muitos comerciantes, pessoas de todos os lugares da Grécia e da África até da Europa. E lá tinham 4 coisas interessantes que faziam a cidade se diferenciar. Um comércio muito forte. Todo tipo de comércio passava por Corinto. Portanto, era uma cidade que tinha um comércio forte. Em sendo uma cidade que passava pessoas de todos os lugares, ela tinha uma vida cultural muito forte também. Para você ter um exemplo, nós moramos no estado de São Paulo, que é considerado uma cidade cosmopolita, porque se você quer visitar o mundo, vá até São Paulo. Você vai ter armênio, português, italiano, chinês, cada um com seu bairro separado específico. Então, Corinto ia pela mesma pegada. E também tinha a parte religiosa da cidade. Por ser uma cidade cosmopolita, existiam diversas religiões e diversos templos. O templo mais famoso era o templo de Afrodite, a deusa do amor carnal. Como tinha também o templo de Apolo e todos os deuses que você possa imaginar da Grécia, lá tinha o seu templo. E por conta dessa mistura toda, existia muita imoralidade. Não havia um senso moral comum naquele lugar. Portanto, era natural acontecer de tudo que você possa imaginar. Por exemplo, a deusa Afrodite, por ser a deusa do prazer carnal, no seu templo existiam todos os dias, por volta de 400 sacerdotisas, cujo único trabalho era oferecer prazer para quem fosse até lá. E todo mundo gostava, não é? Então, era uma coisa muito natural para eles, muito comum. E é nesse contexto que Paulo faz essa sua segunda viagem missionária para Corinto. Isso por volta do ano de 52 depois de Cristo. Ele vai até Corinto e lá ele estabelece uma igreja. Uma igreja que cresceu, uma igreja que fez a diferença, porque ela foi plantada mediante a palavra de Deus dentro de um antro de promiscuidade. Por mais que seja um lugar abandonado, por mais que você vá num lugar sujo, por mais que você vá num lugar que não tem lei, sempre haverão aqueles que obedecem à lei. Sempre haverão aqueles que necessitam da presença de Deus. Sempre haverão aqueles que querem ser ministrados pela palavra, querem conhecer um novo caminho. Não se submete a viver num lugar que não lhes é agradável. Sempre vai haver. E essa igreja cresceu, essa igreja floresceu, essa igreja conquistou muitos membros. Porém, e há sempre um porém, num período de 3 anos, até o ano de 55 depois de Cristo, quando Paulo escreve essa carta, a igreja começou a se desviar. Talvez por um problema que nós enfrentamos hoje nas nossas próprias igrejas. Ou seja, ao invés de nós fazermos a diferença lá fora, o mundo que faz a diferença aqui dentro. E por conta disso, a igreja foi se desviando, aceitando algumas coisas que não eram coerentes com a doutrina. E o que alguns irmãos fizeram, escrever essa carta para Paulo. E nessa carta eles citam 3
pelo menos 3 coisas que estavam acontecendo que você pode até entender no nosso contexto nos dias de hoje. A primeira delas eram divisões. Eu não sou desse tempo aqui na igreja, mas até onde eu sei, pelo que já ouvi, já houveram pelo menos 2 divisões nessa igreja. Não estou falando de multiplicação, estou falando de divisão. Quebra de hierarquia. E aconteceu isso nessa cidade. Grupinhos. Tinha um grupinho que, porque Paulo foi o fundador da igreja, eles só ouviam a Paulo. Então a gente se obedece a Paulo. Tinha um grupinho dos semideuses, que por falarem línguas, por serem os mais conhecedores da palavra, desprezavam os outros. E não queriam se misturar. Eu só vou fazer se Deus falar. Se não falar, eu não faço. Existia o grupinho A, o grupinho B, o grupinho C. Nada muito diferente do que acontece nos dias de hoje, infelizmente. A igreja é feita de pessoas, nós temos nossas afinidades, isso é natural. Mas nós não podemos nunca quebrar a hierarquia da igreja, nunca quebrar a regra da igreja, porque é a regra da palavra de Deus. E divisão causa isso. A outra coisa que foi comunicada a Paulo foi a quebra da doutrina. Tem a Bíblia. Todo mundo conhece a Bíblia, pelo menos de ouvir nos cultos. Mas uns questionavam se realmente houvera a ressurreição. Se existia a ressurreição. Se a igreja foi fundada no ano de 52, Cristo foi crucificado no 33, não tinha nem 20 anos. Como que a pessoa praticamente presenciou a crucificação e a ressurreição de Cristo e depois ela vai para a igreja e fala que não existe a ressurreição? Então, quebra de doutrinas. A ressurreição com relação a pode-se comer carne consagrada a ídolo? Pode-se isso? Pode-se aquilo? Pode-se... Os profetas, existiam profetas que eram igreja que tinha crescido, mas cada um queria falar na sua hora. Só quem falava que tinha razão, o outro não tinha razão. Não existia ordem e decência nessa igreja. E que o outro problema é um problema de ordem moral. Qualquer questão, você não procurava o seu pastor ou procurava o seu líder. Qualquer questão, você ia para um tribunal. E diversas situações envergonhavam o evangelho, porque o cidadão olhava e falava, que religião é essa que não consegue resolver esse tipo de problema? Que tipo, ou como nos dias de hoje, se for para ser crente assim, eu prefiro não ser. O que essa pessoa veio fazer aqui? Ela não tem um líder que possa resolver isso? Essa era uma questão. A outra questão moral era a prostituição religiosa. Como eu já falei do templo de Afrodite, muitos dos cidadãos que frequentavam a igreja iam para o templo depois. Como que você consegue conciliar as duas coisas? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Você estava frequentando um templo profano e você estava fornicando na promiscuidade. Aí depois tu volta para a igreja e pede perdão? Não tinha muita lógica isso também. E para ficar mais bonito ainda a crise moral, havia um homem, isso você talvez não encontre na Bíblia, eu falei que nós temos que contextualizar, existem livros históricos, livros que não são inspirados, os livros que contam a parte histórica. Havia um homem que o pai dele era casado pela segunda vez e tinha uma madrasta. E quem ficava com a madrasta era o filho. E eles achavam isso perfeitamente normal. O mundo achar normal, é normal. O mundo é o mundo. O que não pode ser considerado normal é dentro da igreja você admitir e aceitar esse tipo de coisa. Isso é bem diferente. Se lá fora a regra é uma, aqui dentro a regra é a palavra de Deus. Então nós não podemos compactuar. E eu fui lendo, fui achando muito interessante. E ele recebe essa primeira carta e fica amargurado, fica angustiado, fica triste. E nós entramos na segunda carta. A segunda carta tem um motivo a mais para colocar nesse rolo aqui. É a infiltração de falsos líderes, que produzem falsos ensinamentos, que entram na casa de Deus, leem a palavra de Deus de acordo com o seu bel prazer e explicam para você o que ele quer que você entenda dele. Ele não quer que você entenda a palavra de Deus, ele quer que você goste dele, ele quer que você olhe para ele, ele quer que você seja um subordinado dele e não de Deus. E eles partiram desse princípio já criticando a integridade pessoal e a integridade profética de Paulo também. Ou seja, vamos destruir o líder, falar mal dele, que aí todo mundo fica do nosso lado, e assim estava andando a igreja.
Por conta dessas coisas todas, essa carta, a segunda carta, é considerada a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. É a carta em que ele fala de todas as suas lutas mais duras. Ele fala dos seus problemas mais difíceis. É onde ele se expõe de verdade. É onde ele deixa clara a sua angústia emocional, física e espiritual. E para mostrar isso, havia até uma lista de sofrimento. Você pode até acreditar nisso. Em 3 oportunidades. No capítulo 4, versículo 7 a 12, se você não quiser abrir, apenas anote. O apóstolo Paulo fala o seguinte. Cadê? 4, do 7 ao 12, é isso. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Essa é a oportunidade que Paulo demonstra a sua dor. Se você for até o capítulo de número 6, versículo 4 a 10, você pode anotar se não quiser abrir, que diz o seguinte: pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza do saber, na longanimidade, na bondade do Espírito, no amor não fingido, nas palavras de verdade e no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas ou defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. E a terceira oportunidade em que ele fala isso está no versículo de número 11. Para você ver que a situação não estava tão fácil para o cidadão. Diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejuns, muitas vezes frio e nudez. Essa era a vida do apóstolo Paulo. Algum momento você viu ele reclamar de alguma coisa? Nós todos passamos problemas, nós todos temos dificuldades, nós todos sofremos. Mas se nós formos contextualizar, se nós formos analisar, nós não sofremos nada comparado com o apóstolo Paulo. E nós sofremos muitas vezes por um tropeção, por uma dor de barriga. Ele sofreu, não porque ele era bandido, ele sofreu porque ele era cristão, porque ele defendia a palavra de Deus. Ele não sofreu porque ele é alto, baixo, gordo, feio, porque ele ofendeu alguém, porque ele bateu em alguém, nada disso. Ele sofreu por ser cristão, ele sofreu por ministrar a palavra de Deus. Do início até o fim, a fala de Paulo é essa: sofrimento, mas um sofrimento que leva ao júbilo, que leva à alegria. Fraqueza, muitos momentos de fraqueza, mas a fraqueza que te leva a ter mais força. Ele fala de derrota, de perda, mas de derrota que te leva ao triunfo, que te leva à vitória. Se nós olharmos para nossas dificuldades e abaixarmos a cabeça, a gente perece. Nós temos que olhar para nossas dificuldades e olhar para aquele que nos sustenta.
porque nós vamos conseguir vencê-las, nós vamos conseguir seguir em frente. Nós não podemos nunca abaixar a cabeça, por mais triste que estejamos, por mais vilipendiados que nós sejamos, por mais atacados que nós sejamos, nós temos um Deus que nos sustenta. Se você está em pé, é porque Deus está te sustentando. Por mais difícil que as coisas estejam, é Ele que está nos sustentando. E existe uma palavra-chave nessa segunda carta, que é consolo. No capítulo de número 1, deixa eu ver onde eu coloquei. No versículo de número 3, que nós já lemos, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Esse é o nosso Deus que nos consola. A outra palavra-chave que está no fim, para nós não lermos todas que estão no meio, está no versículo de número 13. Versículo de número 13, capítulo de número 13, versículo de número 11, que diz o seguinte: Tendo-me tornado insensato, a isto me constrangeste. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior aos seus tais apóstolos, ainda que nada sou. Esse é o versículo errado. O certo é esse. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam como todos vós. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Há sempre uma promessa de consolo para toda a dificuldade que você tem. Há sempre uma promessa de fortalecimento pelas dificuldades que você está passando. Se nós entendemos que todas as dificuldades são tratamentos de Deus na nossa vida, para fortalecimento do nosso caráter, fortalecimento da nossa conduta, fortalecimento da nossa forma de viver, nós vamos passar com muito mais facilidade. Infelizmente, nós temos o hábito de murmurar muito. Nós temos o hábito de reclamar demais. Nós temos o hábito de pôr defeito em tudo. As coisas não estão boas? Elas não estão boas porque não devem estar boas. Quando que nós buscamos mais a Deus? Na dificuldade, infelizmente. Porque se eu busco Deus quando eu estou bem, eu vou me manter bem. Mas não, estou bem, eu deixo Deus de lado. Aí eu espero acontecer algo que me contraria, algo que me machuca. Aí sim eu vou buscar Deus. Porque nós não mudamos a nossa maneira de pensar? Porque nós não agradecemos a Deus todos os dias? Eu não tenho pelo que agradecer, o dia nem começou. Começou sim, tu já abriu o olho? Agradeça por estar vivo, já é um grande começo. Agradeça pelo dia que você tem pela frente. Terão problemas? Lógico que nós vamos ter problema, todo mundo tem problema. Mas algum desses nossos problemas se compara ao que o apóstolo passou? Alguma das coisas que nós sofremos, algum dos ataques, se compara ao tudo que ele sofreu? Nada se compara. E muitas vezes nós sofremos por questões banais. O pastor não falou comigo, o irmão não falou comigo, o meu patrão me chamou de burro porque eu fiz um negócio errado. Questõezinhas tão pequenas, comparadas ao sofrimento desse senhor aqui, desse cidadão. Nós não reclamamos demais, nós somos uma igreja muito murmuradora. Apesar de tudo, Paulo inicia a carta falando de exaltação à pessoa e à obra de Deus. Isso nós lemos no versículo 1 de número 3, versículo de número 3, capítulo 1, versículo 3. Porque ele tem 3 razões básicas para nos falar sobre isso. Ele tem 3 razões básicas para exaltar o nome do Senhor. Ele tem 3 razões básicas que o mantêm em pé e que o fazem reconhecer a autoridade de Deus sobre a vida dele. O primeiro versículo é o terceiro, que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Ele faz isso porque ele sabe quem é Deus. Ele sabe quem é Deus na vida dele. Ele exalta a Deus pelo que Deus é, porque Deus é Senhor sobre todas as coisas. Deus é meu Deus quando eu estou feliz, e Deus é meu Deus quando eu estou triste. Deus é meu Deus quando eu estou na fartura, Deus é meu Deus quando eu estou na pobreza. Deus é meu Deus quando eu estou sorrindo, e Deus é meu Deus quando eu estou chorando. Ele tem que ser o meu Deus sempre.
Eu não posso escolher horários, não posso escolher dias específicos para adorar a Deus. Eu não posso ter um Deus que eu só vejo na quinta e no domingo. O meu Deus, ele tem que ser meu Deus todos os dias. Que independente da minha vontade, ele é Deus. Eu querendo ou não, ele é Deus. Eu gostando ou não, ele é Deus. Então, meu querido, a primeira coisa que a gente precisa aprender é que Deus é Deus. É uma coisa simples, básica, fácil. Deus é Deus. Tudo o que acontece, não cai um fio de cabelo sem que seja da vontade de Deus. Se tu está passando por algum problema, é um tratamento. Entenda dessa forma e ore. Se nós estamos felizes, glória a Deus por isso, que nós continuemos dessa forma. O outro motivo é pelo que Ele faz por nós, que está no versículo de número 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Sua vida está difícil? Parabéns, Deus está sustentando. Se você está aqui, é porque Deus te trouxe até aqui, independente das circunstâncias. Muitos gostariam de estar aqui e não estão. Muitos quereriam estar aqui sendo ministrados e não podem estar. Mas nós podemos, porque Ele nos trouxe. Tem muita gente com dor de cabeça, muita gente revoltada, tem muita gente triste, tem muita gente que se considera jogada de lado, tem muita gente que eu vou para a igreja, porque se eu ficar em casa, talvez eu até me mate, eu vou fazer uma besteira, ou eu vou para o bar encher a lata, ou eu vou para a biqueira, ou eu vou para qualquer lugar que seja. Não, mas Deus te trouxe até aqui, porque Ele está te sustentando, e Ele está te enchendo com a palavra dEle, e está mostrando para você que tem um futuro lá na frente. Porque se tu está sofrendo agora, é porque você vai vencer amanhã. Tenha certeza disso. Tudo que nós passamos tem um propósito de Deus. A gente precisa entender uma coisa, tem o meu propósito pessoal, o que eu quero, o que eu desejo, que provavelmente não vai acontecer, porque a gente só deseja as coisas erradas, e tem o propósito de Deus na nossa vida, que esse vai se cumprir. Mas eu tenho que querer também, eu tenho que colaborar. O propósito de Deus sempre se cumpre em nossa vida. E a terceira razão pela qual Ele exalta, também está no versículo 4, que diz o seguinte: para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. A terceira razão é pelo que Ele faz por meio de nós. O consolo de Deus é realizado em nós, mas não para nós. Não somos um reservatório, mas um canal da consolação divina. Eu já falei algumas vezes aqui que nós somos abençoados, mas a minha bênção não pode parar em mim. Eu sou um vaso consagrado ao Senhor e Ele me enche com seu azeite. Mas esse azeite precisa transbordar para que outras vidas sejam alcançadas e abençoadas. Se eu recebo uma bênção e guardo só para mim, eu não estou sendo cristão. Onde está o amor ao próximo? Onde está o auxílio ao mais necessitado? Onde está o teu irmão que está passando por necessidade ao teu lado? A bênção é minha, ninguém vai me tirar. Mas quando eu transbordo de bênção, eu abençoo outras pessoas. E essa outra pessoa vai ser abençoada e vai ser cheia e vai abençoar outra pessoa. Então nós precisamos entender que Deus trabalha através de nós. Muitas vezes eu falo, eu vou ficar esperando Deus trabalhar. Deus está sempre trabalhando. A questão é que quando eu recebo, eu paro. Deus continua jorrando na minha vida. Mas eu paro. Coloco uma tampa no meu vaso para não perder o azeite. Não, é para transbordar. A sua bênção é para alcançar os que são mais necessitados. A sua bênção é para que vidas sejam alcançadas. Para que essa igreja possa ser cheia aqui embaixo e lá em cima, todos os cultos. Para que nós precisemos abrir outros horários de culto. Mas enquanto nós estivermos olhando para o nosso umbigo e guardando o nosso azeitinho, é a minha bênção, ninguém tira? Não tira mesmo. Mas eu preciso abençoar outros. Eu preciso buscar a outros. E é isso que essa carta nos mostra. Todo o sofrimento de Paulo, toda a sua angústia, talvez até decepções que ele possa ter, mas ele em nenhum momento deixa de adorar o nosso Deus. Em nenhum momento ele deixa de exaltar o seu santo nome. Porque ele entende que em tudo há um propósito. Porque ele entende que em todas as ocasiões Deus está com ele. Porque ele sabe que sem Deus ele não é nada. Ele sabe o que ele era antes, ele sabe o que ele era depois. Ele sabe no que ele se transformou.
Ele sabe que muito do que ele estava sofrendo era consequência do que ele fez antes também. Nós não podemos esquecer que Paulo perseguia, matava, torturava. As consequências dos nossos atos. Por isso, irmão, quando for fazer alguma coisa, ore primeiro. Ore, busque a Deus, porque de uma forma ou de outra a consequência vem. Ou boas na sua vida, se você fez coisas boas, ou serão ruins, porque você fez coisas ruins. Isso é uma coisa natural. As consequências sempre vêm. Você pode ler sobre Davi, você pode ler sobre Salomão, você pode ler sobre Saul, você pode buscar inúmeros exemplos na Bíblia. Todos, independente de quem seja, servo ou rei, todos sofremos consequências. Todos nós teremos consequências. Se você está sentado no banco, se você está ministrando aqui, se você é um membro, se você é um pastor, todos sofrem as consequências dos seus atos. E o grupo de louvor pode subir, que eu estou bem rápido hoje. A pergunta que fica é a seguinte: que tipo de carta o apóstolo Paulo escreveria para nós nos dias de hoje? Seria uma carta de recomendação? Seria uma carta de reprovação? Seria uma carta de exaltação? Seria uma carta de recriminação? Que tipo de igreja que nós estamos vivendo? De que forma que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo verdadeiramente o Evangelho? Nós estamos seguindo a regra, o que Deus espera que nós façamos? Ou nós estamos fazendo as nossas pequenas receitinhas de bolo por fora? Ou nós estamos vivendo uma vida dupla, uma vida ambígua? Eu sou um aqui dentro e eu sou outro quando eu passo daquela porta para fora. Que tipo de vida que nós estamos vivendo? O que nós esperamos que Deus faça por nós? Porque Ele faz. O apóstolo Paulo mostra isso claramente. Onde havia sofrimento, há consolo. Onde haveria derrota, há vitória. Onde haveria fraqueza, houve força. Ele faz o que nós pedimos e desejamos. Mas nós merecemos isso? É o que nós buscamos? É o que nós estamos fazendo? Que você possa, em nome de Jesus, entender que essa mensagem não é puxão de orelha, mas uma advertência para todos nós. Nós estamos vivendo o que Deus espera que nós vivamos, ou nós estamos com a desculpa de trazer membros para a igreja, vivendo o que está lá fora? Fazendo como a igreja de Corinto, que permitiu que o mundo entrasse, que houvesse divisões, que houvesse falsos ensinamentos, que houvesse falsa doutrina, que houvesse imoralidade dentro da igreja. Porque não se iluda, tem. Isso não tem dúvida, tem. E não é o joque, a pneu do joque, em qualquer igreja. Porque a igreja é feita de seres humanos, meu querido. Existem pessoas que se escondem atrás da igreja. E aí? O que nós podemos fazer? Nós nada, mas Deus pode. E vai fazer. Então, enquanto os irmãos tocam o louvor, medite, pense no que nós precisamos mudar como membros, como corpo de Cristo, que nós precisamos fazer para que nós tenhamos uma vida mais confortável até a volta de Jesus Cristo. Amém? Vamos louvar ao Senhor, feche os seus olhos, fique de pé em nome de Jesus. Jardim em mim, e se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece, o amor se ganha. Graça o recebe, que nós precisamos. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai. Sabemos que teu Espírito Santo mora nesse lugar, está aqui, Pai, tratando em nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vai tirando toda a impureza, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pensamentos negativos, Pai. Sintomas de depressão, de ansiedade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Descrença, Pai, enfraquecimento da fé. Nós sabemos que passamos por momentos difíceis, Pai. O mundo não é um lugar difícil, mas a Tua palavra fala que o Senhor venceu o mundo e nós podemos vencer também, Pai. Nós temos que estar arvorados na Tua palavra, com elas firmes. Precisamos estar firmados na rocha que é a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Vai nos enchendo com o Teu Santo Espírito, Pai. Vai nos enchendo com o Teu amor, Pai, com a Tua bondade, Pai. Vai nos fortalecendo fisicamente, espiritualmente, Pai, para que possamos ser exemplos lá fora, sermos verdadeiramente o sal dessa terra, sermos verdadeiramente a luz desse mundo, Pai. Que nós não nos corrompamos com as práticas do mundo, Pai. Ao contrário, que nós saiamos daqui, sejamos pontos de luz, Pai. Sejamos aquele que é visto e apontado como aquele é um seguidor de Cristo verdadeiramente, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Abençoa a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, Pai. E que nós possamos melhorar cada vez mais para estar na Tua presença e atingindo a estatura de varão perfeito para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor. Amém, amém. Aí mesmo como estamos, vamos a passar para um momento de nosso louvor financeiro, amém? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, é um versículo bastante conhecido, mas que envolve um princípio muito importante, amém? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Então, quando nós entregamos as nossas ofertas, os nossos dízimos com alegria, nós estamos demonstrando o quê? Gratidão. Nós estamos demonstrando a Deus uma dependência dEle e um agradecimento por aquilo que Deus faz por nós. Amém? Nós não trazemos os nossos dízimos ou nossas ofertas aqui porque alguém está me ordenando ou porque alguém está me mandando, mas sim porque eu sou grato a Deus. E quando eu entendo que a minha gratidão ela é demonstrada através da minha alegria quando eu dou, então eu estou reconhecendo que Deus é quem me dá todas as coisas. Amém? Então faça como Paulo disse aqui, né? Contribua conforme você propôs no seu coração. Não com tristeza, nem por necessidade, mas sim com alegria e gratidão. Amém? Vamos orar pelas nossas ofertas. Amém? Pelos nossos dízimos. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te glorificamos nessa noite, Pai. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Agora nós queremos demonstrar gratidão a Ti, Pai. Nós queremos trazer diante de Teu altar, ó Deus, as nossas ofertas, os nossos dízimos, Senhor. Abençoa-os, Pai. Senhor, abençoa a Tua igreja nessa noite, Pai, que vai trazer aqui seus dízimos. Abençoa cada um deles, Senhor, promovendo aqueles que estão buscando uma promoção, fazendo justiça com aqueles que estão lutando atrás de uma causa na justiça, Pai. Senhor, em nome de Jesus, abençoa-os, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Que você tenha a liberdade de trazer sua oferta. Estende o seu cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, e as águas vão se abrir.
Amém, amém. Nós somos livres, amém? Fomos libertos pelo sangue de Jesus, né? Nesse final de semana que nós celebramos a Páscoa, para nós não é lembrar o coelhinho, os ovos de Páscoa, nada disso. Para nós é uma satisfação enorme, uma alegria que nosso Deus, Ele morreu por nós, mas Ele não está crucificado, Ele ressuscitou, amém? E graças a essa ressurreição é que nós temos vida. Amém? Então, que nós possamos celebrar a Páscoa nesse final de semana com alegria e regocijo por aquilo que Deus fez por nós. Amém? Vamos passar para nossos avisos, né? Avisando que o pastor não está aqui hoje, porque hoje é aniversário da igreja da Vila Margarida. Como ele é pastor sectorial, ele tem que estar presente lá. Amém? Então, ele não está nessa noite aqui por isso. Bom, sábado tem as células dos jovens, dos adolescentes. Na sexta, a célula dos jovens aqui na igreja. Amém? E nós vamos para o domingo. Domingo nós temos culto da família. Amém? 8 horas da manhã e às 19 horas da noite. Amém? Lembrando que após o culto da manhã, nós temos a escola de discípulos. Amém? Então, não esqueça, quer aprender a palavra de Deus, procure a escola de discípulos, que é a base de nossa vida cristã. Você não quer ser enganado? Então, estude a palavra de Deus. E um lugar onde você vai aprender a palavra de Deus é aqui, na casa do Senhor. Amém? Então, que você não perca essa oportunidade de estar aprendendo a palavra do Senhor. Amém? Então, domingo temos culto 8 horas da manhã e 19 horas da noite. Amém? Passando também para avisar os nossos retiros, o retiro da família, que acontece no mês de outubro, del 11 ao 13 de outubro, nós temos o nosso retiro da família. Então, mais informações você pode procurar no final a Ângela, amém? E também já estão abertas as inscrições para o retiro de casais, amém? Então, não espere a última hora, procure já para que você faça a sua inscrição, amém? É um retiro bastante custoso, os valores são altos, sim, porém é um investimento no seu casamento. Então, tenha certeza que você não vai se decepcionar. Pelo contrário, você vai sair de aí chorando porque quer mais, amém? Porque a palavra, o tempo que você passa lá é um tempo muito bom, amém? Amém? No final tem a cantina do Dínamos aí, então procure aí atrás, Letícia, os meninos estão aí vendendo a cantina, amém? Vamos ficar em pé, queremos agradecer a Deus por esse culto, queremos orar pelos nossos aniversariantes, pelo Edilson já oramos já no domingo, né? Mas temos mais aniversariantes, uma está lá na cantina, né? Que mais fez aniversário? Ah, o Anderson, pode subir, Anderson, queremos orar por você. Venha receber a bênção. Com certeza não vou orar que você está mais pertinho do céu. Você se livrou que o pastor não está aqui. Ah, Letícia também fez aniversário essa semana. Amém? Nós queremos abençoar os nossos irmãos. Amém? Que você possa levantar suas mãos aí e abençoar a vida de nossos irmãos. Amém? Levante suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos pela vida de Teu Filho nessa noite, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, por mais um ano de vida que o Senhor tem dado a Ele. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor possa abençoá-lo, Senhor, de uma forma sobrenatural, Deus. Senhor, concede muitos anos mais de vida, Senhor, que Ele possa alcançar os sonhos, ó Deus, mais profundos do seu coração, ó Pai, em nome de Jesus. Deus, nós também oramos pela vida da Letícia, Pai. Nós pedimos a Tua bênção sobre a vida dela. Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, revela no coração da Tua filha aquilo que está no Teu coração. Que o Senhor possa cumprir os propósitos, os sonhos, ó Deus, que ela tem, ó Pai. Que o Senhor possa usá-la poderosamente onde o Senhor tem colocado ela, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, somos gratos a Ti também, Pai, por esse culto, Senhor, de louvor, esse culto de adoração. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, oh Deus,
Pai, pedimos a tua bênção, Pai, sobre a vida de cada um de teus filhos aqui nessa noite, Pai. Oramos também pelos nossos irmãos, Senhor, que se encontram doentes, por aqueles que estão acamados, Senhor. Oh, Deus, coloca tuas mãos de poder, oh, Pai, e traz a cura, a libertação sobre a vida deles, Pai. Senhor, em nome de Jesus, leva-nos em paz e segurança aos nossos lares, Senhor. Que a tua graça, que a tua bênção possa ser sobre a vida de cada um de teus filhos, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida.